Dia 24 de outubro, 85 anos. Autobiografia O Menino do Poço Fundo, Hilário Zen. Uma história de uma vida, né? De uma vida. Realmente, a minha vida toda está aí nesse livro. Bacana, né? Bom, a gente já conversou bastante, né? Eu, junto com o seu irmão, junto com o senhor, né? O seu Nelson, um abraço ao seu Nelson. Quando de vez em quando a gente se cruza, sempre, ô, banana, né? E a dificuldade do seu Hilário falar meu apelido, né? Você não é banana, como é que é seu nome, né? Hoje foi assim a chegada. Estamos aqui no complexo da CIB, nossa Associação Comercial Industrial de Brusque. Hoje o lançamento do seu livro, né? Bacana, né? Quem diria que você ia ter um livro na tua vida, né? Eu nunca sonhei nisso, mas há uns 10 anos pra cá, aí a turma falou, também precisa contar a história. Pai, como é que fica? Aí me botou na cabeça que eu teria que deixar a minha história para minha descendência, né? Porque sem pretensão nenhuma de ser escritor, sem vaidade nenhuma de ter livro, nada disso. A história realmente... porque eu sempre pensava assim, por que meu avô, o meu pai, não deixou nada escrito? Meu pai também era difícil, meu avô muito mais difícil, né? Que veio lá das terras da Itália com a pobreza danada, que é que iam pensar em escrever. E a minha avó, né? Ela me contava toda a história da Itália, da viagem, e eu tive a felicidade de viver com ela 20 anos, né? E quando eu nasci, era o único nenenzinho lá de casa, com 4 anos, imagina. Então a nona me tratava como o bebê da casa, né? E ficou aquela amizade de vó para neto, e ela foi me contando muitas histórias, e aquilo fiquei gravado. Graças a Deus eu tenho uma memória boa ainda. E eu comecei a me lembrar de tudo aquilo, mas por que não contar a história da saga dos meus avós que vieram da Itália para cá, e comecei a contar essa história. Está no livro, toda a história da imigração italiana de 1875, o que eles fizeram, como é que eles chegaram aqui, e daí para frente nasceu o Lalinho lá dentro do Poço Fundo, e lá começou a minha história também. Bom, você comentou, foi há 10 anos atrás que se pensou em fazer o livro. Quanto tempo durou para realizar esse livro? Olha, nós começamos há uns 10 anos atrás, fiz a primeira gravação, porque eu não escrevo. Tá vendo? Escritor que não escreve livro, não sabe escrever. Parece piada, né? Mas eu fui gravando a história toda e fui contando as histórias. Num gravador? Num gravador, e uma pessoa lá começou a escrever, né? Fez o primeiro esboço, mas ficou muito disperso. Aí deixei lá uns 4, 5 anos ou mais. Aí uns 3 anos atrás, eu peguei mais um outro, ele pegou e reescreveu tudo, só de uma maneira assim um pouco mais antiga, né? Ele tem mais ou menos a minha idade, um pouco menos, então ficou elas por elas. Aí a família falou, pai, isso aqui precisa ter um toque mais jovem, né? Aí a Janete tem uma neta, uma afilhada, e disse, vamos falar com ela, quem sabe ela, né? E não deu outra. Ela tem uma linguagem mais jovem, né? Muito divertida até, conta essa história com uma certa graça, né? E acabou fazendo o livro. Bom, o que eu vou te falar, né? Esse momento único, né, de você ver a tua história ali dentro, que não, obviamente não é só a história da sua descendência, né? Mas é uma própria história daqueles 2 meninos, né, que começaram na fábrica Renault. Você fala da fábrica Renault, né? Falo, sim. Aos 14 anos eu fui trabalhar na fábrica Renault, trabalhei até aos 22, né, que você veio 8 anos. E daí foi a São Paulo, saindo de Poço Fundo, ia a São Paulo, te imagina? É mais do que de Brusque para Nova York. Aquele tempo a estrada não tinha nem asfalto, né? Não, eu levei 2 dias de ônibus, né? 2 dias? 2 dias. Um dia daqui a Curitiba e outro dia de Curitiba a São Paulo. Nossa. Tinha 25 quilômetros, 40 quilômetros de São Paulo para cá e mais nada. Era tudo estrada de chão. Imagina. É verdade.
uma história, né? Então, uma história viva da família e uma história viva dos irmãos que começaram na fábrica Renault a sua luta, junto com o seu pai também, né? O papai, ele se tratou, mas ele estava doente, então ele passou conosco lá quase um ano, né, para se tratar. Sim. Mas ele não trabalhou conosco. Agora, os meus irmãos todos trabalharam lá, né? A família toda trabalhou na fábrica Renault, né? Foi uma luta bastante grande, né? Isso depois de um ano que eu estive lá sozinho. Aí o Nelson foi comigo e lá começamos a trabalhar. E em 60 começamos a fábrica. Quer dizer, ali então começou essa história, né? Toda a história, né? Legal. Bom, eu queria agradecer, e o prazer é nosso registrar para a história, né? Um pouco dessa história do menino do Poço Fundo. Um nome sugestivo, né? Pois é. Como é que foi isso? Eu falei, por que não bota o menino do Poço Fundo? Porque você me acha um menino, né? Então, por que eu não tenho vaidade nenhuma, eu não tenho orgulhoso nenhum. Chama de menino do Poço Fundo. E deu certo. Pegou. Agora só falta chamar o Sérgio Reis para agora o menino da porteira e o menino do Poço Fundo. Boa ideia, né? Podia cantar a música junto, né? Mas fica aqui um abraço especial à família, né? Dona Evelina, um beijo para a senhora também, a todos os filhos, filhas, aos netos, às netas, né? Essa história viva que se mistura com a própria história da cidade de Brusque, Hilário Zen, o meu querido amigo, o menino do Poço Fundo, né? Eu fico muito feliz em estar aqui, você sabe disso, vim com o meu coração, a Janete me convidou e eu junto com o Dixon Krieger, reverenciar a tua história, né? Que é uma história, essa é a história dele, simples, tranquilo. Essa é um pouco dessa história desse menino do Poço Fundo. Não é nada inventado, é vivido a cada passo que tem aí. É verdade. Né? Isso foi vivido a cada passo. E olha, com muito orgulho de poder ter feito isso por Brusque. A cidade que a gente nasceu e aprendeu a amar. E aprendi a amar. Tanto é que nós voltamos para cá amando ainda a cidade. Então é um presente que eu deixo para Brusque, os brusquenses e principalmente os meus filhos e netos, né? É isso aí. E é por aí. E é por aí que ele continua, esse meu amigo simples, tranquilo, vivendo uma vida, deixando uma história, um legado. Hilário Zen, o menino do Poço Fundo, registrado aqui no Canal X Brusque, no tvcanalx.com, nesse dia 31 de outubro de 2013. Nesse momento, faltam 2 minutinhos para as 18 horas. Um abraço grande, muita saúde, é o que eu desejo para você. Completado dia 24 agora, né? 85, né? Já completei 85. 8,5. E o óleo tá bom, né? Tá bom. Um abraço, Hilário Zen. Obrigado. Uma história viva da cidade de Brusque, nos seus 153 anos, 85, e quanta história para contar. Leia o livro, O Menino do Poço Fundo. Vale a pena você ler, porque é uma história viva que se mistura com a própria história da cidade. Daqui a pouco a gente volta.